Fala Marujada, beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos a bordo ao canal do Mestre Giba. Hoje vou para a aula 5 daquele mini curso de pré-funções que eu montei para vocês aí, beleza? Então bora lá. Então, é isso aí. Aulinha 5, relações. Relação binária e relação inversa, beleza? Para começar, vou fazer um breve resumo das quatro aulas anteriores, tá certo? Seguinte, na primeira aula eu falei sobre par ordenado e trouxe aquele conceito de ordem. Quando você tem, o que é um par ordenado? É a relação de dois elementos. Só que, como ele fala, é um par ordenado, isso quer dizer que a ordem importa, né? O exemplo que eu tinha dado lá na aula foi desse mapa, por exemplo. Tenho dois destinos, tenho uma origem, tenho dois destinos. Se eu falar que eu quero ir no destino 1, eu ando um quarteirão para a direita e dois para cima. Chego no destino 1. Se eu quiser chegar no destino 2, dois quarteirões para a direita e um para cima. Chego no destino 2. Ou seja, a ordem aqui importa, beleza? Agora, na aula 2, eu falei sobre plano cartesiano. E o plano cartesiano, o que eu fiz? Eu mostrei para vocês como é que forma um plano. Plano é o quê? Quando você tem duas retas se cruzando em geometria básica, ele forma um plano, né? E aqui eu mostrei para vocês como é que é o plano cartesiano. Mostrei como é que faz para achar um ponto, por exemplo, uma localização de um ponto, de um par ordenado no plano cartesiano. E o exemplo mais bonito que pode cair na sua prova é o exemplo de uma localização do mapa mundi, onde o eixo x seria a longitude e o eixo y seria a latitude, tá bom? Muito boa aula, tá? Quem não assistiu, assiste lá. Aula 3 eu falei sobre o que, galera? Na aula 3 eu falei sobre produto cartesiano. O que era? Era a ideia, tendo dois conjuntos, você vai relacionar esses dois conjuntos, fazendo o produto cartesiano entre os pontos, certo? Esse produto cartesiano me forma um conjunto de pares ordenados. Maravilha? Dei um exemplo mostrando um diagrama de flashes e dei outro exemplo que é mais cara de vestibular, fazendo relações de intervalos, tá bom? Muito bom. Essa aula foi legal também. Bom, depois eu falei sobre domínio e imagem. Essa aula é importante. Na ideia de domínio e imagem, eu mostrei dois conjuntos A e B, e eu mostrei que o conjunto de partida que se relaciona com o B é o famoso domínio. E o conjunto de chegada que se relaciona, que faz uma relação entre A e B, é chamado de conjunto imagem, tá certo? Isso no diagrama de flechas. E esse exercício muito top, fazendo relação em intervalos. E esse exercício 2, pedindo para achar o domínio e a imagem de uma relação, só que não entre pontos, entre intervalos, tá? Muito bom. O top dessa aula foi que o domínio se encontra no eixo X e a imagem você se encontra projetando a reta no eixo Y. Muito boa aula, tá? Vou deixar o link de todas aqui na descrição para vocês. Hoje, o que a gente vai aprender hoje? Vou definir relação binária, vou mostrar como que representa essa relação binária no diagrama de flechas, como representa no plano cartesiano, vou definir relação inversa e vou mostrar como uma está relacionada à outra, como a relação binária se relaciona com a relação inversa. Muito legal. Bom, para começar é o seguinte. Então vamos definir relação binária. A relação binária é o quê? Pense em dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Aqui o conjunto A é formado por 2, 3 e 4, né? O conjunto B é formado por 1, 3 e 5. Tá? Considere o conjunto do produto cartesiano A por B, né? Sendo o conjunto dos pares ordenados x e y tal que x, galera, pertence a A, isso é importante, e y pertence a B, tá? No produto cartesiano A por B, x pertence a A e o y pertence a B. Importante essa ideia aí. E daí eu fazendo essa relação, então, ó, eu tenho o quê? Tenho o 2 se relaciona com 1, depois o 2 se relaciona com 3, depois o 2 se relaciona com 5.
Ó, 2 com 1, 2 com 3, 2 com 5. Depois é o 3 com todo mundo lá. 3 com 1, 3 com 3, 3 com 5. Depois o 4. 4 com 1, 4 com 3, 4 com 5. Ou seja, fiz o meu produto cartesiano de A por B. Tá bom? Maravilha. Agora, o que realmente nos interessa é aqui. A relação binária de A em B é o conjunto da relação entre os elementos de A e os elementos de B, tá? Então, a relação binária nada mais é que um subconjunto do produto cartesiano A por B, tá? Então, essa relação é definida de A indo para B. Boa? Vamos lá. Muito legal. Agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? A temática fica muito mais fácil de entender com exemplos, né? Então vamos lá. Exemplo 1. Acho o domínio e a imagem de R, sendo A o conjunto 2, 3 e 5, B 1, 3 e 5, tá? Mesmo exemplo que eu dei anterior. Então a relação R vai formar um conjunto de pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano A por B, tal que y é maior que x. Essa informação aqui é o que vai gerar o meu conjunto R, tá certo? Muito importante. Mais para frente vocês vão ver que isso vai chamar lei de formação. Lá em funções, mas deixa aí por enquanto. Maravilha! Tem várias maneiras de resolver isso. Para ficar mais fácil, eu vou colocar no diagrama de flechas. Então aqui no meu diagrama de flechas eu tenho o conjunto A, que é formado por 2, 3 e 4, e o conjunto B, que é formado por 1, 3 e 5, tá? E o que eu tenho que olhar? Vamos olhar aqui. Quando o y é maior que x, vamos lá. Olhando para o B aqui, que representa o y, né? Então vamos lá. O A representa o x e o B representa o y, não é não? 1. Tem algum número no A que é menor que 1? Não, né? Então não entra na brincadeira. 3. Tem algum número no A que é menor que o 3? Sim. Então é o 2. Ó. O 2 se relaciona com o 3 aqui. Interessante. Daí o 3 com 3 é igual e o 3 com 4 é maior. Então não. Agora vamos para o 5. 5. Opa, 5 é maior que 2, né? Então esse cara pode se relacionar aqui. O 5 é maior que o 3 e o 5 também é maior que o 4. Olha que interessante. Então essas flechas indo de A para B representam meu conjunto R, tá bom? Ou seja, minha relação R. Então, quais são os pares ordenados formados por A? Por R. 2 e 3, né? 2 e 3. Depois, 2 e 5. Depois, 3 e 5. Depois, 4 e 5. Maravilha, né? Vamos conferir de novo, só para você ter ideia. Ele fala que o R tem que ter o Y maior que o X, né? 3 é maior que 2, beleza. 5 é maior que 2, 5 é maior que 3 e 5 é maior que 4. Perfeito, né? Agora eu vou mostrar para vocês como isso fica no plano cartesiano. Olha que legal. Lembrando que o X está relacionado com o A e o Y está relacionado com o conjunto B, tá? Ou seja, quais os elementos que tem A? Tem o 2 aqui, ó. 2, 3, 4, né? Os elementos que tem no B? 1, 3, 5. Beleza? Agora vamos localizar os pontos, esses pares ordenados, no produto cartesiano aqui. Que são nada mais que esses pontos aqui, ó. Sendo esse aqui. 2 e 3, certo? Ó. 2 e 3. Aqui em cima, 2 e 5. Esse aqui é o quê? 3 e 5. Esse aqui é 4 e 5. Ou seja, esses pontos representam a minha relação R. Legal, né? Suave. Agora vamos definir relação inversa. A relação inversa é representada por esse R elevado a menos 1, tá? Quem lembra dessa propriedade de potência aqui, ó? X elevado a menos 1 é igual a inverso de x elevado à potência trocando sinal, né? Ou seja, R elevado a menos 1 é o inverso de R.
Maravilha, né? Vamos lá. Então, é o conjunto dos pares ordenados obtido a partir dos pares ordenados de R, invertendo-se a ordem dos termos em cada par. Você vai entender melhor quando eu mostrar. Fica vendo. Vamos pensar aqui nessa relação binária, então, de R definido de A em B, tá? Então, vai de A para B. Pode ver que a seta sai de A e chega no B. Então, ó, é o mesmo exemplo anterior. Eu tenho aqui, saindo do 2, vai para o 3, 2 para 5, 3 para 5, 4 para 5. Beleza? Legal. Agora, como é que é o inverso? Vou ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar só mais essa aqui, fazer essa divisãozinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês os pares ordenados. Pares ordenados, então, só relembrando. É o 2 e 3. Depois era o quê? 2 e 5. Depois, 3 e 5. Depois era o quê? 4 e 5. Beleza? Esses são os R's. Agora, na relação inversa, R elevado a menos 1 é de B, vou até trocar a cor, é de B para A. Tá vendo? Você já inverte da onde está vindo a setinha. É como se eu estivesse fazendo aqui, ó. É só pegar essa seta e colocar ela para cá, ó. Inverter ela. Essa seta vai para cá, essa seta vai para cá e essa seta vai para cá. Ou seja, sai de B e vai para A. Só que eu coloquei na sequência aqui, ficou mais fácil de ver, ó. B para A. Entendeu? Então, quais são os novos pares ordenados aqui? Os pares ordenados do inverso de R. É o quê? É 3 e 2, certo? Depois, 5 e 2. Depois, 5 e 3. Depois, 5 e 4. Olha que legal, eu queria que vocês reparem só. Eu simplesmente inverti, ó. Aqui era 2, 3, aqui virou 3, 2. Aqui era 2, 5, aqui eu coloquei 5, 2. Aqui era 3, 5, eu coloquei 5, 3. Aqui era 4, 5, inverti para 5, 4. É simples, galera. É simples assim mesmo. É só inverter o negócio. Tá bom? Vou dar mais exemplos para ficar mais claro ainda. Agora, como que eu vou relacionar a relação binária com a inversa? Coloquei aqui as informações. Ó, a relação binária, então, de R é de A para B, né? Opa, cadê aqui? É de A para B. Beleza? O conjunto A é o 2, 5, 4. O conjunto B é 1, 3 e 5. É o mesmo exemplo anterior. Só que agora eu vou ter uma coisinha a mais, que é essa ideia aqui, ó. R representado, então, pelos pares ordenados pertencente ao produto cartesiano A por B. Por quê? Porque é de A para B, tá? Então, o que? X é menor que Y. Isso está certo? Tá, por quê? Porque, ó, o 2 é menor que 3, né? 2 é menor que 5, 3 é menor que 5, 4 é menor que 5. Beleza? Então, olha só. Colocando aqui no diagrama de flechas de novo. Aqui tem uma coisa nova que eu queria mostrar para vocês. Saca só. Os elementos que partem a seta, a gente chama de domínio de R, tá? E os elementos que chegam à seta e participa da relação é chamada de imagem de R, tá? Ou seja, então o domínio de R são os elementos 2, 3 e 4. Ou seja, são os elementos que participam da relação R. E quando eu uso o conjunto de chegada é chamado de conjunto imagem de R, que é representado por quais elementos? De B aqui. 3 e 5. Por que o 1 não entra? Porque o 1 não está se relacionando com ninguém no A. Tá bom? Detalhe importante. Agora vamos lá pensar na relação inversa. A relação inversa é o seguinte. Para começar, você tem que entender. Se ele é inverso, ele é definido de A para B. Ou seja, o B vai se tornar o X. E o A são os elementos do Y.
tá? Fica atento nisso aqui. Você realmente inverte. Ou seja, já até coloquei o B na frente para você saber que o B vai ser, o X dos pares ordenados. E o A vai ser os valores de Y nos pares ordenados. Logo, a relação inversa de R aqui é formada pelos pares ordenados pertencente ao produto cartesiano B por A, presta atenção nisso, e uma lei de formação aqui. Tá. Bom, antes de pensar na lei de formação, vamos pensar. Lembra que eu falei para você que era só inverter o par ordenado? Então, se era 2 e 3, virou 3 e 2. Se era 2 e 5, virou 5 e 2. Se era 3 e 5, virou 5 e 3. E se era 4 e 5, virou 5 e 4. Maravilha. Ou seja, simplesmente inverti. Agora saca só. Olha, eu vou ter que colocar de a branquinho aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Em R, a lei de formação é x menor que y, certo? Em R, o inverso de R é o quê? O macete da resolução disso aqui é o seguinte. É só pensar em inverso. Onde for x, eu vou colocar y. E aonde for y, eu vou colocar x. E o sinal eu repito. Então a minha lei de formação para o inverso de R aqui é quando o y é menor que x. Olha que interessante. Vamos conferir. 2 é menor... Aqui é x, aqui é y. 2 é menor que x, né? Menor que 3. 2 é menor que 5. 2 é menor que 5. 3 é menor que 5. E aqui 4 é menor que 5. Ou seja, o y é menor que x. A hora, né? Galera, é simples assim. Você vai ver que nos outros exercícios a gente vai resolver dessa maneira. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Pera aí. Então, a minha lei de formação ficou que y é menor que x. Né? Difícil colocar aqui. Vamos ver se eu consigo deixar menor. Y tem que ser menor que x. Essa é a minha lei de formação para a minha relação inversa de R. Tá? Vamos agora colocar isso aqui no diagrama de flechas. Lembra? O inverso sai de B, vai para A. É como se o B... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar branquinho. Deixa eu colocar azulzinho. Como se o B fosse o X e agora... Ou melhor, o B agora representa X e o Y e o A representa o Y, tá? Então, 3 vai para 2, 5 para 2, igual ao que está aqui. Maravilha. Agora vamos pensar no quê? Vamos pensar no conjunto domínio da inversa de R aqui. É formado pelo conjunto dos elementos que saem de partida. Então aqui é o domínio do inverso de R. Legal, né? Ou seja, o domínio é formado por 3 e 5. E quem é o conjunto imagem da inversa? É o conjunto formado pelos elementos de chegada. Então aqui nada mais é que inverso de R. Logo, olha que legal, o domínio da inversa de R é 3 e 5. É da onde sai, de partida, é o conjunto formado pelos elementos de partida que relacionam com essa inversa aqui. E o conjunto imagem da inversa é o conjunto de chegada que se relaciona com essa inversa aqui, tá bom? Agora, olha que detalhe macetoso. Olha que foda. Você consegue ver que o domínio de R é igual à imagem da inversa? E a imagem de R é igual ao domínio da inversa? Galera, é simples assim. Você simplesmente realmente inverte as coisas, tá? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Algumas observações muito importantes aqui. Primeira observação, que a gente acabou de ver. O domínio de R é igual à imagem da inversa. E a imagem de R é igual ao domínio da inversa. Beleza? Isso aqui a gente já acabou de ver. Olha que legal. Se você fizer a inversa da inversa, você volta para R. Muito louco isso, né?
Deixa eu mostrar para você por quê. Ó, a inversa de R é a primeira vez assim, você faz isso. Só que se eu fizer a inversa de novo de R, fica assim, ó, 1 sobre R. Como é que faz essa conta aqui? Conserva a primeira. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Conserva a primeira e inverte a segunda. Ou seja, isso aqui é igual a R. Legal, né? Muito bom. Então, se você fizer a inversa duas vezes, você volta para R. Terceira observação importantíssima. Os pares ordenados de R e de R e da sua inversa são simétricos em relação à bissetriz do plano cartesiano. Em relação à primeira bissetriz. O que quer dizer bissetriz, galera? Bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Se você reparar, essa reta aqui pontilhada, ela representa y igual a x, tá vendo? Por exemplo, quando y é 1, tá vendo? 1, 1. Quando o y for 2, aqui vai ser 2, né? Então aqui, ó, 2, 2. E daí vai por aqui, passa a reta. Agora, o que ele quis dizer? Que os pares ordenados são simétricos. Ou seja, tá vendo esse par ordenado aqui, ó? Deixa eu colocar vermelhinho aqui. Não, deixa eu colocar roxinho mesmo. Dá uma olhada nesse par ordenado aqui. Esse par ordenado é formado por 2 e 1, né? E esse par ordenado aqui é formado por 1 e 2. Ou seja, são simétricos. Essa reta é simétrica a essa, sendo essa aqui representando R e essa aqui representando a inversa dela. É como se essa reta y igual a x fosse um espelho. Esse cara fica espelhado para o outro lado. Legal, né? Importante. Tem um exercício que marca isso aí, fica vendo. Vamos fazer esse primeiro exercício aqui, ó. Seguinte. Se A é formado pelo conjunto dos elementos 1, 2 e 3, e B é formado pelos conjuntos dos elementos 0, 1 e 3, qual é o domínio e a imagem da relação que forma o conjunto dos pares ordenados pertencente ao produto cartesiano A por B, tá o quê? Olha que importante. X, não, olha aqui, louco, Y é X menos 1. Ou seja, tem uma lesinha de formação aqui, para formar esse conjunto R. Porém, ele não quer só isso, o domínio e imagem de R, ele quer o domínio e imagem também da inversa, R elevado a menos 1. Da hora, né? Muito bem. Como é que a gente pode começar a fazer isso aqui? A melhor maneira de resolver isso aqui, quando são pontos assim, elementos de um conjunto, o jeito mais fácil de resolver é no diagrama de flechas. Saca só. Vamos colocar o conjunto A aqui. Vamos colocar o conjunto B aqui. Deixa eu fazer maior. Então A é 1, 2 e 3. E o B é 0, 1 e 3, certo? Então, pela lei de formação, eu vou testar os elementos de X, de A, ou seja, A representa o meu X e o B representa o meu Y. Para R, tá? Então eu vou chutar, eu vou colocar valores de X aqui e vou achar o Y para B, né? Se o X, então vamos lá, X e Y para o R, né? Quando o X então for 1, seria o Y de R, o Y de R seria quanto? 1 menos 1, dá 0. Opa, maravilha, se relaciona aqui, ó. Esse cara se relaciona com esse. Legal. Quando o x for 2, 2 menos 1, 1. Esse 2 se relaciona com esse 1 aqui. Da hora. E quando o x for 3, 3 menos 1, dá 2. Tem 2 aqui no B? Não. Então, a brincadeira acabou aí. Então, já achei minha relação R aqui, ó. Agora, qual é o conjunto domínio de R? Vamos colocar aqui, ó. Então, o domínio de R vai ser quem?
Qual é o conjunto domínio, galera? É o conjunto de partida de R. Então, são os elementos que participam de R 1 e 2. Ou seja, o domínio de R são os elementos 1 e 2. Opa, deixa eu colocar aqui. Então, esse cara aqui é o domínio de R. Qual é o conjunto imagem? O conjunto de chegada que se relacionam com R. Então, esses dois aqui, ó, onde chega a seta. Então, esse aqui é a imagem de R. Logo, que é o domínio, a imagem, conjunto imagem de R, é formado pelos elementos 0 e 1. Muito legal, né? Deixa eu colocar uma retinha aqui para fazer uma divisória. Que agora eu vou fazer a inversa. A inversa eu vou até fazer de verde. Muito bom. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a inversa se relaciona com o inverso do produto cartesiano. A inversa de R é igual a faz ordenar x, y, tal que pertence ao produto cartesiano B por A, tá? Tal que, agora eu preciso achar a lei de formação da inversa. Vamos lá. O R tem a lei de formação que é y igual a x menos 1, certo? Então, qual que é a lei de formação para a inversa? Qual que é o segredo? Lembra que eu falei? Onde é y, eu substituo, coloco y. Onde é y, coloco x. E onde é x, eu coloco y. Continuo com o resto da equação aqui, né? Porém, normalmente, a gente sempre coloca o y em evidência. Colocando o y em evidência, como é que fica? O menos 1 passa para o outro lado positivo, né? Então, y vai ser igual a x mais 1. Opa! X mais 1. Olha que da hora. Muito importante. Então, eu já achei a minha lei de formação para esse cara aqui, ó. Y é igual a x mais 1. E fechou. Muito louco isso, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, para ter mais espaço. Espera aí. Agora, eu vou colocar de novo no diagrama de flechas aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos lá. Vou fazer menor aqui. Então, eu vou colocar o conjunto B, porque é o de onde sai, chegando no conjunto A. Ou seja, B vai ser meu X e A vai ser meu Y. Tá bom? Vamos lá. Então, o B é formado por 0, 1, 3. O A é formado por 1, 2, 3. Show? Vamos colocar, então, aquela minha tabelinha. X e Y. Da inversa. O x, então, eu pego os valores que está no B, né? 0. Quando o x for 0, quanto que é o y? É 0 mais 1. Então é 1. Quando o x for 1, x mais 1, 2. Quando o x for 3, 3 mais 1, 4. Porém, olha só, o 4 não tem no A aqui, então esse cara aqui já não vai entrar na brincadeira, tá? Da mesma forma que esse aqui não entrou, tá bom? Então é o seguinte, então vamos fazer a relação. Então eu vi que o 0 se relacionou com 1 e o 1 se relacionou com 2. Meu, muito suave, né, cara? É a mesma... Vamos lá. Então, qual que é o domínio? O domínio é o conjunto de partida que se relaciona com a inversa aqui. Então é esse cara aqui, ó, da onde sai a seta. Esse aqui é o domínio da inversa. Quem é o conjunto imagem da inversa? É o conjunto de chegada, que se relaciona com R aqui. Então, esse aqui é o conjunto imagem da inversa. Legal, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar de verde, então. Então, o domínio da inversa é o quê? É formado por 0 e 1. E a imagem
da inversa é formado por 1 e 2. Agora você me fala, professor, não precisava fazer tudo isso. Era só inverter. Achando R, é só inverter os valores, não era? Porque, ó, se você achar, você ia fazer assim, ó. Só inverter. De 0 para 1. E depois de 1 para 2. Essa aqui seria a minha inversa. Show! E era só lembrar que o domínio de R é igual à imagem da inversa e a imagem de R é igual ao domínio da inversa. Muito legal, né? Show! Vamos pro próximo. Agora, vamos pensar aqui no exercício 2, galera. Esse aqui que tem cara de vestibular, tá? Esse aqui mexe com intervalos. Então, ele dá um conjunto A, que é um intervalo, que é x pertencente aos reais, tá o quê? X está entre 1 e 3. Como ele é maior ou igual, o 1 e o 3 também entram nesse intervalo. E o B é o conjunto formado de y pertencente aos reais, R, tá o quê? Y está entre 2 e 6. Como é maior ou igual, o 2 e o 6 também entram nesse intervalo, ou seja, conchete fechado. Eu tenho uma aula explicando esse negócio de intervalo na reta real. Vou deixar o link aí para vocês, tá? Importante saber isso, esse negócio de intervalo. Então, daí o exercício pede o domínio, a imagem e a relação, dando essa lei de formaçãozinha aqui, e também que é o domínio e imagem da inversa. Pessoal, para essa aula não ficar muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a resolução desse exercício na próxima aula, tá bom? Então é isso. Quem curtiu, se você curtiu, deixa seu like aí, tá? Se você não é inscrito, clica aqui na minha carinha aqui que você vai se inscrever no canal para não perder as próximas aulas. E se você achar que vale a pena, quer ajudar alguém, compartilha esse vídeo, tá certo? Porque você sabe, conhecimento se compartilha, tá bom? Forte abraço, até a próxima.